Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego, nós estamos no canal Vida em Reforma e hoje nós vamos continuar a série de teologia histórica, mas antes, vai deixando o seu like, se inscreva no canal, comente se você discordar de alguma coisa, tiver alguma coisa para adicionar e compartilhe para quem você conhece, ok? Então vamos lá para a vinheta. Bem, pessoal, hoje nós vamos começar outra parte na patrística que expõe a escola de Alexandria, tá? Eu vou dar um breve resumo contextual, né, do que foi Alexandria, qual o pensamento que foi mais influente naquela região. Eu vou falar sobre dois pensadores, mas hoje vai ser só um, o outro fica para a semana que vem, tá bom? Então vamos lá. Alexandria, ela foi um polo intelectual da época, teve como símbolo principal a biblioteca, né, de Alexandria, e lá houve um grande sincretismo de pensamentos, onde havia os judeus com as suas escrituras, porque depois da diáspora, Alexandria foi um grande foco, um destino em comum dos judeus da diáspora, tá? Muitos judeus mudaram para lá. Inclusive, um dos grandes pensadores judeus do período interbíblico, período helenístico, foi o Filo de Alexandria, tá? A astrologia babilônica também era muito presente, o dualismo persa. Bem, tinha muitos pensamentos que eram misturados nessa cultura alexandrina, que era muito rica no sentido intelectual, tá? Uma das filosofias mais influentes que eu vou expor hoje, só resumidamente porque eu acredito que eu vou ter que expor de novo depois, quando eu for falar de Agostinho, mas já vou introduzir o pensamento de Plotino e o neoplatonismo, porque Plotino ele era contemporâneo dos pensadores que eu vou falar, tá? O neoplatonismo é basicamente uma reinterpretação do platonismo para o contexto cristão, tá? Não que ele seja cristão, mas o contexto era patrística, que tinha consigo também o cristianismo em ascensão. Então, para Plotino, há um ser transcendente, que a partir dele surgem todas as coisas como emanação, não como um ato de criação, tá? E o intelecto, que ele chama de nous, que é uma espécie, digamos que é um deus inferior ao Deus poderoso, né? O nous, ele é uma espécie de demiurgo do Platão, né? Uma espécie de logos de Filo e demiurgo de Platão, é uma mistura, tá? E ele também fala sobre a alma do mundo, que é como se fosse a ideia da alma humana, em termos platônicos, tá? Da alma do mundo, veio todas as almas, tá? Somos uma alma aprisionada dentro do corpo, nossa tarefa é superar os limites do corpo, unindo o corpo misticamente com o ser divino, né? com o Deus, o demiurgo. Então o êxtase é muito valorizado no neoplatonismo. Então, por causa do dualismo platônico entre matéria e espírito, tá? E basicamente essas são as informações importantes para se introduzir os pensadores de Alexandria, os pais da igreja de Alexandria. Então vamos lá. Primeiro pensador que eu vou falar hoje, na verdade é o que eu vou falar hoje, é o Clemente de Alexandria, que morreu provavelmente entre 211 e 216, tá? Ou seja, viveu no final do segundo século, no começo do terceiro século, tá? Ele registrou vários problemas importantes relacionados à administração da igreja. Observa-se um começo de uma institucionalização da igreja cristã, tá? Ele dá um grande valor, Clemente Alexandre dá um grande valor à filosofia. Ele remete muito, o pensamento dele dá para linkar ele muito com o pensamento de Justino quando se relaciona à filosofia, tá? A verdade pode ser encontrada na filosofia grega em partes. Isso é uma coisa interessante de dizer, porque para Clemente toda a verdade é a verdade de Deus. E se há verdade ou fragmentos de verdade na filosofia, então os filósofos também foram influenciados por Deus, tá? Os gregos tiveram influência nos hebreus e diretamente de Deus. Isso é uma coisa que é a consequência necessária do pensamento de Clemente acerca dos filósofos, tá? Se os filósofos emitem uma opinião que é a verdade, então necessariamente eles tiveram influência divina. E para ele, da mesma opinião que Justino, se eu não me engano,
de Filo, a mesma opinião que Filo, os hebreus ensinaram os gregos, ou os gregos aprenderam dos judeus, né? Se toda a verdade vem de Deus, e na filosofia há certo nível de verdade, então os filósofos tiveram influência divina. O importante é Deus agir na pessoa, sendo através da Bíblia ou através da filosofia. Isso é o que Clemente acreditava. Clemente propõe a doutrina dos vários sentidos das escrituras. Isso é uma coisa muito presente em Alexandria, principalmente a questão alegórica, a interpretação alegórica, que é uma coisa que foi marcante na escola de Alexandria, com Clemente e com um próximo pensador que eu vou falar, que vai ser Orígenes, tá? O sentido alegórico de Clemente, ele tinha uma coisa mais contida, mas mesmo assim tinha seus pormenores meio complicados, tá? Acreditava-se também a necessidade de uma hermenêutica canônica, então ele entendia que havia níveis, tá? E que a hermenêutica começava, logicamente, com uma interpretação, mas ela ia se espiritualizando e, digamos que, subjetivizando a sua interpretação. Mas ele entendia que a Bíblia inteira se concorda entre ela não se contradiz. A Bíblia não se contradiz, os livros canônicos não se contradizem. Também dando a entender que o cânon já era conhecido antes de o cânon ser institucionalizado, tá? Acreditava também, valorizava a pesquisa filosófica e a uma gnose superior à fé simples, eis também a complicação. E também dá para ver nesses pensamentos de Clemente um sincretismo de fato também no pensamento cristão. Ele acreditava que havia uma gnose especial, consequência também do sistema hermenêutico que ele acreditava, que é o sistema de profundidade, né? Ia se aprofundando quanto mais níveis a gente ia, como se fosse camadas do texto que a gente ia penetrando até chegar numa interpretação cada vez mais espiritual, tá? Deus deve ser descrito em termos negativos, também remete muito aos pais apologistas, tá? Deus é triuno, o Clemente é muito claro com isso, ele não em termos, mas em conceito, ele é muito claro. E da mesma forma como também alguns pensadores, ele não formula muito exaustivamente a sua pneumatologia. A união das naturezas humana e divina em Cristo acaba por deixar algumas características fundamentais da humanidade, e isso é uma coisa peculiar de Clemente. Ele acreditava que as duas naturezas de Cristo, na verdade, faziam com que uma das naturezas perdesse algumas características fundamentais, que é, no caso, a natureza humana que perdia tais características. A criação não é mera emanação, ela foi feita ex nihilo em um ato, o ato da criação, tá? A preservação e multiplicação da criação foi deixada a ordem natural das coisas, porque Deus criou uma vez só e não cria mais. Isso de acordo com Clemente, tá? A humanidade foi criada com uma inocência infantil, a exemplo de Irineu de Leão. O pecado da queda foi o uso das capacidades sexuais antes da hora de que Deus tinha predeterminado para que elas fossem usadas, ok? Adão não é a cabeça da humanidade, mas um símbolo do que acontece com todo ser humano. Então ele tinha uma concepção diferente acerca de Adão ser o cabeça. Na verdade, ele não acreditava que Adão é o cabeça da humanidade, é apenas um símbolo do que toda pessoa passa na vida. Ninguém nasce com o pecado de Adão. Isso é uma opinião dele. A liberdade não é perdida com o pecado. A fé é oferecida e cabe ao pecador aceitar ou não. Tá? A fé é seguida pelo que temos, pela esperança que temos, pelo amor que temos. Só que aí que estamos novamente repetindo o que a gente já disse. A fé, ela é consequência, a fé tem como consequência final a verdadeira gnose, aquela gnose especial que a gente recebe. É dentro da igreja que acontece todo o processo da salvação, então não há salvação fora da igreja. Adentra-se a igreja pelo batismo e mantém-se nela pela Eucaristia. Ele tem uma importância também destacada quanto à exposição da doutrina do Logos, do Verbo, em termos helenísticos também, tá? E resumidamente e bem rapidamente, esse é o pensamento de Clemente, e também essa foi o breve resumo que eu fiz sobre Plotino. Você vê que foi rápido. Agora, depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre Orígenes. Foi um vídeo curto, porque digamos que a escola de Alexandria, se for falar os pormenores, a gente fica muito tempo, e os pormenores são... É complicado. Basta a gente entender que o sistema alegórico de interpretação é o sistema predominante da escola de Alexandria. E no próximo vídeo nós falaremos sobre Orígenes, ok? Muito obrigado por assistir, um beijão e até o próximo vídeo.